Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 23. Joás escapa de Atalia. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo, 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar, porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada em pé, junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem, que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir, pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos,
e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guarda nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Amém? Para refletir, o capítulo de hoje inicia dizendo que Joiada se animou. A palavra ânimo vem do latim animus, que significa alma, desejo, mente, espírito. Isto quer dizer que Joiada empregou todo o seu ser na decisão que tomou. Ele não se animou simplesmente no sentido de se alegrar, mas de tomar uma firme decisão em que nada o faria retroceder. Este é o verdadeiro sentido de seu ânimo. Ele decidiu firmemente sair do jugo de Atalia e levar todo o povo a guardar fielmente o preceito do Senhor. O reinado de Joás seria um recomeço para o povo, e a aliança feita entre este e o rei representava a sua anuência em aceitar os planos de Deus. A casa do Senhor tinha se transformado em casa de qualquer um, de forma que os preceitos de Deus para a sua ministração não eram mais levados em conta. O Senhor havia separado para o serviço de sua casa os sacerdotes e os levitas, conforme estudamos no livro de Levítico, mas isto não era mais observado, de forma que o povo não sabia mais fazer distinção entre o santo e o profano. Mas a atitude do sacerdote Joiada fez com que esta deturpação fosse dissipada, e a consagração foi tamanha que todo o povo anuiu a sua decisão. De armas na mão, todo o povo rodeava o pequeno rei, em uma felicidade unânime, e Joiada cuidou em providenciar a coroação de Joás. Contudo, não foi-lhe dada somente a coroa, mas também o motivo de tão grande celebração, o livro do testemunho. O resgate da lei do Senhor significava a liberdade da escravidão do pecaminoso reinado de Atalia. A traição da rainha má se voltou para ela mesma, e se alguém decidisse segui-la, receberia a sua mesma sentença. Então Atalia foi morta. Todos se voltaram para Deus, tornando-se um só povo, de um só Senhor. Destruíram a casa de Baal e todas as imagens e altares pagãos, e com alegria e com canto obedeciam ao "Assim diz o Senhor". Costumamos nos animar para fazer tantas coisas banais, empregamos todo o nosso ser em projetos corruptíveis, e por vezes eles não têm nada a ver com os projetos de Deus para nós. A decisão de Joiada teve a ver com a vida, e não apenas a dele, mas do futuro rei de todo o povo e das gerações que se seguiriam. Joiada não iniciou algo novo, tampouco algo temporário. Ele
reiniciou um projeto divino, portanto eterno. Tudo o que ele resgatou emanava e emana vida. Mas não esta vida que hoje existe e amanhã pode não existir, mas da vida que procede da palavra de Deus, pois os caminhos de Deus são eternos. Abacuque 3:6. Todo o povo se uniu com um só exército de armas na mão, porque compreendeu que aquele momento não se tratava de mais um arroubo religioso, e sim de uma questão de vida ou morte eterna. Seguir ao Senhor significa vida, seguir Atalia e seus caminhos maus significa morte. Cabe a nós a escolha de que caminho seguir. O salmista entendeu bem quando definiu essas escolhas no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, o seu ânimo, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 2. Mais do que feliz é aquele que tem prazer na palavra do Senhor, e nela busca refúgio para se manter no mundo, porém não ser do mundo. E o salmista continua dizendo: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 1:5. Assim como Atalia não prevaleceu na congregação do povo do Senhor, ninguém prevalecerá nos últimos dias se não fizer parte do remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. É tempo de fazermos como fez Joiada. É tempo de animar para buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. É tempo de examinarmos a Bíblia e tomarmos a firme decisão de obedecê-la. É tempo de destruir todos os ídolos que ainda infestam a nossa vida. É tempo de termos prazer na palavra e nela meditarmos durante todo o dia. Quando o Rei dos Reis se revelar, ninguém poderá declarar: traição, traição, mas até os ímpios terão de reconhecer um dia: verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16:7. Que no grande dia do Senhor, você e eu estejamos no meio do povo remanescente, que exclamará com alegria e com canto: Viva o Rei! Amém?